Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Por isso, precisamos pensar na questão da obra da cruz, que nos propiciou a libertação da morte. Lá em 1 Coríntios 15, no verso 21, Paulo escrevendo, ele diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por meio de Adão, nós conhecemos o pecado. Nós conhecemos que seja viver uma vida longe e distante de Deus. Sem Deus neste mundo. Nós, com o pecado, nós morremos, ou seja, fomos separados da vida de Deus. Não fazemos parte da sua vida. E nós não temos da vida de Deus. Esse é o aspecto que a gente precisa entender com relação à vida natural. Pois por meio do pecado houve a morte, trouxe-nos a morte, a separação eterna de Deus. Todos os homens, sem exceção, todos estão mortos e separados de Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Separados da vida de Deus, abandonados por Deus, aos nossos próprios desejos e às nossas próprias concupiscências. Que nós precisamos entender que Cristo veio como uma oferta de Deus, como expressão de amor, como Cordeiro. Cordeiro que morreu em nosso lugar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, verdadeiro culto a Deus, uma oferta, para cumprir a vontade de Deus, para que, por meio da sua morte e seu sangue vertido, ele pudesse comprar para Deus comprar-nos para o Pai, para vivermos a família de Deus, a vontade de Deus. Que nós precisamos entender que a morte de Cristo na cruz nos propiciou isso. E a sua ressurreição nos trouxe vida para podermos viver com Deus. O que precisamos fazer? Depende de algum esforço, de algum empenho para a gente alcançar a vida de Deus, sermos reconciliados com Deus, pois quando veio essa ressurreição, nós fomos comprados para Deus. E precisamos entender isso. Precisamos compreender que Jesus, o Cristo, o Senhor, feito Senhor pelo Pai, para que Ele fosse o único caminho que nos conduz ao conhecimento do Pai e da sua vontade. Não se trata de conhecer o poder de Deus, pois esse poder de Deus está manifesto e revelado a todos, sem exceção. Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, cobre todos os requisitos de um Deus poderoso. E vemos isso na criação, vemos isso em todos os outros fatos que ocorrem em nossas vidas. Mas Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, não quer ser reconhecido por aquilo que Ele pode fazer. Ele quer ser conhecido como Pai. Cristo veio para nos fazer filhos de Deus. Nós somos criados, feitos novas criaturas com a sua ressurreição, filhos de Deus, feitos à imagem do Filho. Ele nos capacita, Ele nos dá da vida, da natureza de Deus, para que a gente possa viver neste mundo, rejeitando as paixões humanas e vivendo como Cristo, fazendo das nossas vidas a oferta, expressando e revelando o amor do Pai. Pois o amor foi derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Nós precisamos compreender isso. Viver a vontade, a plenitude da vontade de Deus como filhos. Por isso precisamos ter a consciência que fomos libertos da morte, libertos do domínio do pecado, comprados por Cristo, feitos filhos, livres do domínio do pecado, mas que precisamos viver segundo a justiça de Deus, servos da justiça, praticando aquilo que seja a vida e a vontade de Deus para nós neste mundo, expressando a sua justiça, andando neste mundo como um filho de Deus, agora
praticando a justiça para glorificar o Pai, fazendo obras que glorificam o Pai. Somos chamados para isso. O que implica isso? Que precisamos crer na palavra, crer naquilo que Cristo falou, crer naquilo que foi transmitido aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E que eles, graças à atuação, o operar de Deus e o mover de Deus, chega ao nosso conhecimento por meio das Escrituras. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e fazer das nossas vidas a verdadeira expressão do amor de Deus, revelando Cristo por meio das nossas ações, manifestando a libertação recebida, para que Deus, por meio das nossas obras, possa ser glorificado, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente entenda a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.